Empresário e empresária, estamos aqui para discutir alguns tópicos sobre gestão empresarial e como podemos levar soluções para a sua empresa. Vamos discutir aqui diversas situações, dificuldades que o empresário passa no dia a dia, o empreendedor passa no dia a dia aí também, para a gente poder discutir algumas soluções e como a Up+ resolve isso dentro da sua empresa. O primeiro tópico que eu queria trazer para vocês é principalmente a questão da dificuldade de contratação que a gente está tendo hoje no Brasil. Hoje a gente tem um crescimento da geração neném, pessoas que não querem trabalhar, né? A gente teve aí de 4 milhões para 5,4 milhões, ou seja, 1,4 milhões a mais de pessoas que nem estudam, nem trabalham, ficam em casa ali, dependendo muitas vezes dos pais, e esse cara faz falta no mercado de trabalho. E um outro detalhe é que ainda assim aquele que existe o convencimento da gente trazer ele para o mercado de trabalho, muitas vezes a gente consegue reter ele na empresa. E aí, já nesse primeiro tópico de discussão, queria escutar, Baldanza, a sua opinião dentro do que você vê que a Up+ consegue resolver dentro dessa retenção empresarial, dentro dessa aquisição de novos colaboradores. Como que você vê que a Up+ transforma a vida do empresário ali? Igual a gente vê essa extrema dificuldade em todas as empresas. Eu acho que hoje, dos nossos segmentos que nós já atendemos, em todos os setores e portes, todos sentem a mesma dor e têm a mesma dificuldade. Retenção e contratação. A gente vê dificuldade na empresa tanto de contratar como de reter. E uma das molas que ajuda mesmo a empresa a reter e contratar, a gente vê que são os benefícios. Entregar benefícios gera engajamento do colaborador junto com a empresa e maior retenção, menor turnover e melhores contratações. Muitos colaboradores hoje optam por empresas onde oferecem mais benefícios e benefícios melhores. O colaborador ele não escolhe a empresa somente pelo salário. São poucos que escolhem pelo salário. E o diferencial da Up+ é que o benefício ele não contempla só o colaborador, contempla ele e a família. O mercado hoje ele entrega, vários concorrentes entregam produtos que contemplam somente o colaborador. A Up+ tem o diferencial de contemplar não só o colaborador, mas também contemplar a família. E benefícios que levam facilidade e economia em todas as áreas da vida do colaborador e da família dele. Benefícios de saúde, um detalhe que eu vejo muito acontecer também é quando um colaborador, às vezes ele está satisfeito na empresa, só que ele recebe uma proposta ali, às vezes R$50, R$100 a mais num concorrente ali, né? A gente vê isso acontecendo muito, principalmente no ramo de supermercados, né? O cara é operador de caixa, tem um salário fixado ali, tem alguns benefícios, um concorrente vem e oferece R$100 a mais para ele poder ir. E muitas das vezes esse cara vai. Por que ele vai? Porque os benefícios que são atrelados a ele ali não estão surtindo efeito na vida desse cara, né? E uma outra coisa que eu vejo também, que quando a Up+ entra na vida desse colaborador, não é necessariamente apenas o benefício direto ali, né? A gente está falando de saúde, a gente está falando de descontos comerciais, mas o principal é o poder de ganho do salário. Então muitas vezes esse cara fala assim, eu estou com a empresa X aqui me oferecendo um serviço, eu trabalho aqui já, tenho a Up+, por que eu vou para essa empresa sendo que lá eu não vou ter? Porque a Up, ela gera poder de ganho no meu salário superior a esse aumento que esse cara está me oferecendo do outro lado. Justamente, você tem ali uma plataforma aí que vai te dar, né, mais de 30 mil lojas hoje que você pode estar utilizando o benefício, né? E você consegue, né, multiplicar seu poder de ganho ali justamente com esse desconto, né? No final das contas, o seu consumo normal, natural que você já tem no dia a dia, ele passa a ser potencializado com esse desconto. Isso é um ganho de capital para você que sabe utilizar o benefício, né? E a tranquilidade de saber que a qualquer momento que você precisar de uma atenção médica, né, de uma saúde de qualidade ali, você sabe que tanto você quanto a sua família, seu cônjuge, né, ou o esposo ou a esposa, seus filhos, vão estar atendidos por esse benefício. Então ele gera muito poder de ganho e você tem ainda acesso a saúde de qualidade, né, por um preço muito abaixo, que é o praticado no mercado, justamente porque é o carro-chefe da Up+. Não, e a utilização do produto ela é maravilhosa. De fato, utilizar, igual as campanhas que nós fazemos de estímulo de utilização do colaborador, ele vê de fato ali a diferença que faz na vida dele, né? Nos 30 mil estabelecimentos, todos eles, algo que é já rotineiro de utilização, e aí a gente pega
de saúde, bem-estar, a higiene pessoal, por exemplo, que é algo que todos consomem, higiene pessoal, medicamento, ou na questão de bem-estar, que aí no cinema, você ter 50% de desconto num cinema, por exemplo, um tênis, ou em casa mesmo, um micro-ondas você vai comprar, uma televisão que você vai comprar para sua casa, você consegue economizar, né, valores que são muito substanciais. O fato é levar esse benefício lá para o cara, né, para gerar esse poder de ganho. O colaborador ele tem a sensação de vantagem o tempo todo. Agora a gente está falando aqui com empresários, né, esse bate-papo aqui é um bate-papo empresarial. Tem muito empresário que ele entra num problema muito grande dentro das reclamações, que é o quê? De um lado, ele tem uma dificuldade de contratação. O RH fica batendo na porta dele o tempo todo, precisamos levar benefício, precisamos trazer algum diferencial. Do outro lado, tem gente saindo da empresa. Então ele está com dificuldade de contratar, gente boa indo embora porque ele não consegue manter essa galera no meio. Só que esse empresário, muitas vezes ele deixa de tomar ação. Né? Ele conversa com a gente, ele bate um papo empresarial e fala assim, cara, tá difícil de contratar, tá difícil reter pessoas, tá difícil. Mas o que nós estamos falando? Nós estamos falando de empresário, resolve problemas. Não é só para o mercado, não é só para o cliente. Ele tem que resolver problema da gestão dele também. Então, se existe colaborador saindo, indo embora pela porta da frente, um monte de pessoas que chegam, às vezes fazem entrevista e não voltam no outro dia para começar. Quando marca para começar o trabalho, o cara liga e fala assim, não vou poder ir mais, etc. Por quê? Porque esse cara não está agregando nada na vida desse colaborador. Existe falta de colaboradores, existe falta de gente querendo trabalhar, e existe uma falta de atratividade da empresa desse cara também. Então levar benefício para o colaborador vai ajudar a reter, vai ajudar a ser mais sexy para o mercado. Né? A gente tem dentro do marketing, a gente chama de sexy canvas. Então você traz esse cara para dentro, você fica mais atrativo para esse colaborador que está buscando uma oferta de emprego. Por quê? Você tem pouco trabalhador querendo trabalhar, significa que muita gente está tentando buscar esse cara. E ele vai escolher onde estão pagando mais, onde está trazendo mais benefício e onde existe uma equipe mais alinhada e mais gostosa de se trabalhar. Porque você está ali, o ambiente ele fica favorável. Afinal de contas, nós passamos mais tempo com a galera no trabalho do que em casa, muitas vezes com a família. O empresário sabe disso muito bem. Então, quanto mais o seu ambiente de trabalho for favorável, mais o ambiente for tranquilo para esse colaborador, ele vai preferir a sua empresa do que outra. Só que eu quero levantar uma outra bola aqui, que é da Up+, porque ela não resolve só problemas pro colaborador, ela resolve problemas de gestão também. Falei aqui do RH, fica batendo na porta do cara, fala, olha, preciso aqui de benefício, preciso levar benefício para essa galera. Só que ela resolve uma outra situação, que é a questão de vales, né? A gente tem soluções financeiras aí para poder o colaborador não ficar pedindo vale, não atrapalhar o fluxo de caixa da empresa. Então a gente chega com essa solução financeira pronta ali para o colaborador e o Simon aqui dentro da Up, ele é o responsável financeiro. O quanto o Simon ajudou essa questão do financeiro, de deixar de entregar vale para o colaborador para ele poder se virar sozinho com a solução financeira que a gente leva. Isso parte de vários aspectos, né? Primeiro, por parte da vida financeira do próprio colaborador. Hoje o mercado de trabalho, ele é muito difícil você pegar pessoas, né, que têm essa consciência, né? Principalmente os mais jovens que ainda não são formados tecnicamente, formados com o mercado de trabalho. Então é muito comum, porque você veja bem, antes, e isso são casos reais do dia a dia, de colaborador que passava aperto financeiro, solicitava lá um vale, depois passava uma outra situação e a empresa ela ia absorvendo aquilo para poder manter, ajudar o colaborador e ao mesmo tempo manter ele. E muitas vezes chegava a casos de, no final do mês, ele quase não ter salário para receber porque ele adiantou. São dois problemas, a vida financeira do colaborador que está desorganizada e o fluxo de caixa da empresa que desanda, né? Aí você vem com a Up+, ela te dá essa solução, não impacta no fluxo de caixa da empresa, ao mesmo tempo que você consegue solucionar um problema do colaborador enquanto ele se reorganiza financeiramente dentro da empresa. Então, esse é um outro ponto que o empresário olha para o plano e fala assim, aqui eu não tenho esse problema. Numa empresa, né, com muitos funcionários, onde esse problema é recorrente, ele já tem um impacto financeiro no fluxo de caixa dele. E aí ele já consegue resolver com o mais. E o interessante também do nosso produto, eu acho que dentro da área das soluções financeiras,
Tem um dado muito interessante, mais de 70% dos CLTs hoje estão negativados, com algum tipo de negativação. E ele não consegue acessar crédito nesse momento. Então, o estresse financeiro, ele gera queda de produtividade. O cara, às vezes, o colaborador está com um problema financeiro dentro de casa, não consegue acessar crédito, às vezes ele está limitado ali em empresas que elas fazem a antecipação, né? A antecipação salarial, o famoso vale, mas ali até 30% do salário, e ele precisa às vezes acessar algum crédito e ele não consegue, o mercado não entrega para ele. E dentro das nossas soluções financeiras, nós vamos conseguir, a gente consegue entregar para o colaborador, mesmo negativado, crédito consignado e algumas outras soluções, antecipação do FGTS. Então a UP+, ela consegue abordar dentro da vida financeira do colaborador, que às vezes está passando por esse momento de estresse financeiro, uma solução, consegue entregar uma solução atrativa e que vai solucionar aquele momento dele e voltar ali a sua produtividade normal, porque o cara passando por uma dificuldade, por um estresse financeiro, é normal que ele não produza tanto, a cabeça dele está preocupada às vezes na casa dele, na família dele, porque ele tem um problema para solucionar. Então nós conseguimos entregar mais esse benefício até para o colaborador que está negativado e passando por um momento difícil. Então, acredito que nós entregamos um produto completo e diferenciado do mercado e que gera soluções para o colaborador e soluções para as empresas. Um outro diferencial, uma bola que eu queria levantar, que é diferencial do nosso produto, nós não só vendemos um produto e entregamos e a empresa, você tem isso. O acompanhamento personalizado que nós fazemos hoje, né, na questão de gerar mais campanhas, para gerar mais engajamento entre os colaboradores, também para reduzir o turnover, para melhorar a nível de contratação, porque se a equipe está com energia alta, se ela está contente, ela leva isso para outras pessoas também. Pessoas felizes atraem pessoas felizes. Então, com as campanhas que nós fazemos, eu acredito que essa parte de consultoria que nós entregamos também, ela gera mais engajamento e começa a reduzir as taxas aí de turnover da empresa e facilitar na hora da contratação. Diferente do que a gente vê no mercado, que é um produto que eles simplesmente entregam um produto e você tem que se virar, né? Por mais que o produto seja bom, mas o acompanhamento que nós fazemos, eu acredito que seja um grande diferencial. Tem a questão da gestão, né? Você falou do acompanhamento e essa consultoria que a gente entrega para a empresa, tem a questão da gestão da utilização dos seus colaboradores. Então a gente entra muito rápido com o colaborador quando dá qualquer tipo de ruído, né? A gente tem ali um canal exclusivo de atendimento para esse colaborador, temos um canal exclusivo só para o RH da empresa, é bom falar isso também, porque nem tudo o colaborador fala com a gente, muitas vezes ele vai lá no RH. Então a gente tem um canal exclusivo de atendimento com esse RH também. E um outro detalhe, um dos maiores problemas que a gente tinha quando a gente ia oferecer a UP para as empresas era o seguinte: olha, achei bacana o produto, acho que faz diferença na vida do meu colaborador, mas eu não tenho grana para investir agora, né? Então era um problema porque muitos empresários ainda entendem que investir no bem-estar do colaborador é custo direto do caixa e não investimento para aumentar a produtividade da empresa. E aí o que nós criamos com isso? Nós criamos uma solução que é a saúde e segurança do trabalho. Toda empresa tem que ter, ainda mais agora de 2023 para cá, com os envios obrigatórios ao E-Social da parte de saúde e segurança do trabalho. Então o que nós fizemos? Fizemos um pacote onde esse colaborador tem os benefícios e o empresário tira o custo da implementação desse benefício porque ele vai trocar o custo. Ele já paga uma medicina do trabalho, a gente entra com a UP mais SST, que é a parte de saúde e segurança do trabalho, que é um módulo do nosso produto, tira esse custo do empresário que ele consegue implementar o benefício. Então o empresário implementa benefício, enquanto tira o custo da empresa, ele substitui aquele custo que ele tem, implementando benefício para o colaborador. Então o que nós fizemos aqui? Não atrapalhamos o fluxo de caixa, garantimos qualidade, né, desde documentação, a utilização do benefício pelo colaborador e ao mesmo tempo o fluxo de caixa da empresa ele continua saudável o tempo todo. Então a gente tira um custo, implementa um benefício para o colaborador e o empresário soluciona a questão de retenção, porque dentro desses afastamentos, né, os atestados médicos, e aí nós temos um levantamento que a gente fez há
no referente ao ano de 2023, que a empresa que colocou o nosso benefício atrelado à nossa medicina do trabalho lá, reduziu em 16% o número de afastamento, ou seja, é 16% a mais de presença de colaborador na empresa dele durante um ano de trabalho ali. Isso ajuda o empresário. Só nesses 16% a mais de presença dos colaboradores já paga muitas vezes a implementação inteira do produto. Né? Justamente. É engraçado falar isso porque à medida que a gente vai abordando os pontos, os empresários nos ouvindo e falam assim, isso acontece comigo, isso acontece comigo. E é duas vertentes de solução, porque você soluciona para o empresário do ponto de vista da empresa, mas também para o colaborador na vida dele, né? Então você leva um benefício que ele vai gerar uma tranquilidade para o empresário e uma tranquilidade para a vida do funcionário. Agora, não é muito comum a gente ver isso sendo bem implementado. E aí eu acho que o grande diferencial da UP, porque a gente não é uma empresa que vai lá, entrega a ele uma caixa com um produto formatado, toma empresário, se vira. Não, a gente vai estar ali acompanhando a vida do empresário no dia a dia, dando a assistência necessária que ele precisa, temos os canais de comunicação que ele precisa e a gente, né, através da UP Saúde e Segurança do Trabalho, com a manutenção, né, de todos os códigos do e-social ali em dia, seja na contratação, seja o caso de demissão, retorno ao trabalho, ou após o afastamento, a validação dos atestados, né? Tudo isso acompanhando no dia a dia. E quando o empresário apresenta para o funcionário, né, e coloca ali ponto a ponto dos benefícios para o funcionário se sente acolhido nessa empresa, ele sente que a empresa está valorizando ele, está gerando um ponto ali que é um diferencial no mercado hoje, porque hoje é difícil você, né, com aquilo que a gente estava falando, geração Enem, o mercado hoje ele está sendo, a cada dia que passa, muitas pessoas sem formação técnica, sem perspectiva de futuro e muitas vezes trabalhando pela obrigatoriedade de receber um salário. Receber o salário. Né? Ele não está ali como um profissional que vai agregar naquela empresa, mas ele está ali porque ele necessita de um salário. E quando você gera esse benefício, o funcionário já passa a entender o mercado de trabalho de outra forma, ele se sente mais valorizado e ele passa a valorizar aquele emprego. Gera uma maior retenção, né, no mercado de trabalho, o empresário fica mais confortável com isso, ele começa a se preocupar mais na produtividade, né, o RH trabalha mais folgado porque tem uma assistência de qualidade, né, sabe que o funcionário está bem assistido, porque são inúmeros os benefícios, né, desde a parte financeira, da parte de saúde, até da parte mental e psíquica dos funcionários, tanto para o RH. E muito interessante também a velocidade dos agendamentos, a velocidade para o RH é ter a tranquilidade que tem toda uma equipe por trás para dar celeridade no processo de contratação, no processo de demissão, onde o RH ele tem a facilidade de ter uma plataforma onde ele insere os dados, já faz todo o agendamento ali na hora. Nós oferecemos isso para o nosso cliente, dá um diferencial e que dá muita tranquilidade. E aí a gente olha o nosso produto, não só com o olhar, né, de diretores da UP, mas a gente olha com o olhar de empresário. Acho que o diferencial também hoje na constituição do produto é porque nós construímos com o coração esse produto. Sim. O que a gente gostaria de ter para a nossa empresa. Sim, e uma coisa muito bacana que não tem nada pior que você chegar no seu RH precisando de uma velocidade de alguma coisa, o RH está travado porque ele tem 2 dias que ele está tentando falar com a medicina do trabalho dele e não conseguiu um agendamento médico ainda para finalizar o ASO. Né? Então, um negócio tão simples, tão rápido de acontecer, e com a UP o que nós fizemos? A nossa ideia é que o RH se preocupe em realmente gerar um ambiente favorável para os colaboradores e leve um painel de gestão para esse empresário. Né? Mas o RH, o trabalho que deveria fazer, o DP ali, ele não faz. Ele não faz porque ele está travado em processo com empresas ineficientes, que ficam ali, que precisa agendar uma coisa, ele que tem que olhar quais exames precisa fazer, qual médico que tem que ir, ele que precisa praticamente resolver tudo. Com a UP não, com a UP o cara vai levantar ali e falar assim, olha, preciso contratar o cara na função X. Dali para lá é com a gente, cara. A gente que vai agendar onde o cara vai fazer o exame, a gente que vai agendar qual médico, quais são os exames necessários. Então a gente pega essa situação
e entrega pronta para o RH. Então o RH faz uma solicitação e no máximo, né, se fizer de manhã, no máximo no período da tarde está chegando para esse RH já pronto. Outro detalhe que a gente resolve também é a questão de a convocação dos periódicos, né? A empresa muitas vezes tem que ficar lembrando, não, de acordo com a data de contratação do colaborador, eu sei que ele tem que fazer um periódico aqui. E aquilo passa batido, não acontece, por falta, muitas vezes que o RH está atolado ali em algum serviço, não consegue fazer mesmo, e a gente entrega isso pronto, manda a convocação todo final de mês, do mês seguinte, do que precisa passar de periódico, etc. Então a gente monta, a nossa ideia é tirar o trabalho manual do RH. O que a gente pega do RH é basicamente informações do que ele precisa ser feito e a gente faz todo o resto do processo e entrega pronto. Olha, amigão, tá aqui, tá pronto, dia tal, seu colaborador vai em tal lugar, vai assim, assim, assado. Então, a gente já entrega todo aquele trabalho que o RH hoje faz, toma tempo dele, deixa de entregar para o empresário ali fora. Nós tivemos aqui tantos afastamentos esse mês, nós tivemos aqui tantas pessoas doentes, tivemos um desfalque no setor X aqui da empresa, etc. Ele não consegue fazer esse trabalho porque ele está atolado marcando aso. Então a gente entrega isso pronto para o RH e o RH tira esse trabalho do RH para que ele se preocupe em realmente levar um painel de gestão mais aprimorado para esse empresário, né? Os empresários estão escutando a gente, tem níveis de gestão de empresa, né? Nós estamos falando de até 50 funcionários na sua empresa, você consegue fazer uma gestão praticamente de 1 a 1. Começou a passar disso, começa a ficar mais difícil. Você precisa, eu gosto de comparar com a cabine do avião, né? Você está ali, até 50 funcionários, é avião de voo visual. Você precisa ver a pista, você precisa ver onde você vai pousar, você precisa ver o aeroporto, você precisa ver tudo. Então, só pode viajar, né, só pode voar de dia. Então, até 50 funcionários, você consegue fazer essa gestão visual. Passou disso, começa a ser por instrumento. E se não está chegando dados instrumentais suficientes para você olhar para o painel de gestão ali, tomar as decisões, você vai cair com o avião, a empresa vai quebrar. Então, você ter pessoas perto, esse levantamento de números, levantamento de afastamento. Olha, se o RH está tomando tempo com isso aqui, ele precisa tomar tempo com isso aqui, cara. Isso aqui a gente vai fazer para você, está dentro de uma gestão. Então a gente entrega essa parte do painel de gestão para esse empresário, para ele crescer a empresa dele, para ele começar a ter visualização dos instrumentos ali, isso a gente entrega pronto para o cara. Então você quer avançar com a sua gestão, você quer conseguir gerir mais de 50 funcionários. Todo empresário que está escutando a gente aqui não abre empresa para ficar no tamanho que ela está, ele quer crescer com a empresa. Só que você precisa se preparar em vários ambientes da sua empresa. E aqui a gestão de benefício para o seu colaborador, né? Medicina e segurança do trabalho, soluções financeiras, está tudo num lugar só. Isso agiliza um outro detalhe, né? Que é o cara entra, tem a gestão do benefício, você deixa de contratar benefícios de saúde que são extremamente caros, que não vai ter adesão do seu chão de fábrica. Se você contratar um plano de saúde tradicional hoje, a gente tem os cálculos aqui, quando a gente entra na empresa que já tem esses planos contratados, é de 10%, no máximo 20% da galera que trabalha que aderiu, porque é quem aguenta pagar, quem aguenta não chega. Aí você vai ter gerência e diretoria aderida. Já são os caras que compraram sua briga, que vocês são gerentes e são diretores da empresa, já compraram. Já estão engajados. Agora o chão de fábrica, os outros 80%, a galera que ganha ali até no máximo 2 salários, esses caras não vão entrar no plano de saúde que você está oferecendo, porque eles vão ter que coparticipar, vão ter que sangrar, muitas vezes deixar de comer uma carne em casa para poder coparticipar com o plano de saúde. Esse cara não vai aderir, você não vai ter engajamento dele, e aí nós estamos entrando com a solução que você engaja esse colaborador com benefício de saúde, tira um custo da sua empresa, entra com solução financeira para adequar o lado financeiro desse colaborador também, que muitas vezes ele já está atolado de dívida uma atrás da outra. Então a gente entra com a solução completa. Então o seu RH fica saudável, te entrega painel de gestão, você consegue engajar a turma como um todo através do benefício de saúde e soluções completas como nós somos. Você imagina um colaborador, né, às vezes fora do horário de trabalho, em casa com a família, um filho ou esposa passa mal e aí ele não tem condição de ir, né, num médico particular ou está fora de horário, ele com um aplicativo acessa uma telemedicina, consegue tirar as dúvidas, consegue ser orientado, consegue muitas vezes ser consultado ali, independente do horário, consegue ali extrair ali uma receita, um pedido de exame. Então passa muita comodidade para o colaborador, né? E tranquilidade para o empresário. Eu acho bom a gente reafirmar também, né?
A parte de telemedicina, o colaborador basicamente ele vai se consultar e não vai ter custo nenhum para ele, não vai ter custo nenhum em questão de consulta para a empresa, né? Frisado, né? E esse cara, imagina uma situação, o cara tá trabalhando ali, tá desempenhando papel para você lá na empresa, recebe uma ligação da esposa que o filho começou a gripar e precisa, às vezes é uma criança, um neném, alguma coisa assim. Esse cara, acabou o dia dele. Esse cara já não rende mais, vai ficar com a cabeça lá em casa, né? Então ele fica lá na casa dele. E aí esse cara vai falar assim, não, abre o aplicativo aí que tem a solução. Então ele já sabe que ele não vai gastar nada nesse primeiro momento, né? Já vai fazer a consulta, já vai dar a anamnese do que precisa ser feito ali. E se precisar de medicamento, exames, etc., nós acompanhamos isso tudo garantindo o mínimo de gasto possível para esse colaborador. Sempre um desconto em cada etapa. Exatamente. Então esse cara vai de farmácia, a questão de exames laboratoriais, exames de imagem, esse cara tem um benefício, desconto exclusivo com a Up Mais lá na ponta. Então esse cara a gente faz o ciclo completo médico dele, desde a consulta, agendamento de exame, questão de compra de medicamento. O colaborador, ele vai ter sempre o menor gasto possível nessa transição. Então não é só a consulta, né? A gente falou lá no início a questão de poder de ganho de salário para esse colaborador. E aí, esse cara faz uma rodada dessa, ele economiza 350, 400 reais numa rodada dessa aí, esse cara, você acha que por causa de 100 reais a mais, 150 reais a mais, ele larga a empresa? Não larga. Porque o poder de ganho é muito maior, né? Justamente. E aí quando a gente fala de descontos, tem descontos que chegam a mais de 60%, né? É variável dependendo do medicamento, dependendo do exame, mas é uma fatia boa de desconto, né? É um efeito direto no bolso do colaborador, né? Você imagina um colaborador que ganha algo em torno aí de 1,5 salário a 2 salários para manter sua família, se deslocar, enfim, né? Quantos compromissos que ele não deve ter e ainda se preocupar com a saúde da própria família, então isso gera muito efeito para ele. E agora, do ponto de vista, né, do empresário que a gente estava falando, né, e já ressaltando a questão da telemedicina que a gente estava falando, porque você deu um dado interessante aí, né? Até 50 colaboradores a gente ainda consegue fazer ali, ter uma noção de como que tá. Depois fica difícil até de lembrar o nome. Exatamente. E isso não era cultural até, né, o E-Social, Saúde e Segurança do Trabalho entrar em vigor, porque o empresário ia tocando. Muitas vezes ele ficava refém de uma fiscalização presencial no comércio dele. Aí agora você tem uns prazos estipulados em sistema. Então ela tem que ser informada. E é muito comum você pegar novos clientes e você ali formatar a documentação dele e ver que tem 5 anos que ele não faz um periódico da equipe dele. Né? Olha o risco que esse empresário está Não, a gente, você falou de lembrar o nome, eu lembrei de uma história muito bacana que eu estava uma vez com um empresário aqui na cidade, e aí eu conversando com ele, ele falou assim, meu filho, eu tenho 5 mil colaboradores, eu sei o nome de todos eles. Isso é impossível, cara, eu sei que você é um empresário, né, da alta, etc, mas é impossível você lembrar o nome de 5 mil, eu sei, todos eles. Chamei meu RH num canto e falei, faz um crachá para cada um. Né? Aí lembro o nome. Diferente disso, cara, passou de 50 colaboradores, tem muita gente que entra na empresa e sai e você nem conheceu. Por quê? São várias filiais, são vários setores, várias coisas. E o empresário, ele tem que estar preocupado com o estratégico. Se ele ficar preocupado em executar, ele não precisa ter gerente. E aí ele vai ser a vida inteira um cara de 20, 25 funcionários, vai ficar aqui travado. Se ele deixar de preocupar com o estratégico, ele perde o rumo da empresa. Exato, então ele tem que ter pessoas abaixo dele ali, que são gerentes e tal. Só que um departamento que ele surte muito efeito na empresa, e a gente teve o CEO da CIMED, o João Adib, ele falou recentemente agora que ele falou assim, quando eu assumi aqui, a primeira coisa que ele falou assim, vamos olhar para as pessoas. E a CIMED deu uma explosão de crescimento, a última explosão ela teve, cara, absurda. Talvez seja uma das empresas mais engajadas. Né? E hoje ele trouxe, obviamente que ele envolveu vários setores da empresa, mas a primeira coisa que ele falou, vamos olhar para a gente, vamos olhar para as pessoas. Né? Então olhar para o seu colaborador não é desperdício de tempo, não é desperdício de energia, muito menos de dinheiro. Olhar para as pessoas é justamente trazer para dentro da empresa um engajamento. É investimento na empresa. É valorizar o principal ativo da empresa. Né? E um ponto que eu vejo em várias empresas, às vezes, é que o pensamento de valorização se resumir somente a salário.
quero valorizar meu colaborador, vou dar 5% de aumento no salário. E às vezes esse acúmulo ele não vai surtir efeito nenhum. A gente vê vários colaboradores hoje de empresas que têm um salário razoável, um salário bom, que não estão engajados com a empresa. E não estão produzindo aquilo que deveriam produzir. E aí quando você implementa um benefício que faz diferença na vida dele e da família, isso aumenta a satisfação e aumenta o engajamento. A CIMED é um exemplo disso, que investe não somente em salário, mas em benefícios. A gente vê várias empresas e vemos hoje os nossos próprios cases de sucesso. Os nossos clientes nos relatando, e aí a gente pega grandes empresas lá, Varela, Eureka Transportes, a gente pega grandes empresas que nos dão esse feedback, o quanto os colaboradores se tornaram mais engajados e têm produzido mais, porque tem um benefício de qualidade. Sim. Uma outra coisa bacana demais em relação a justamente esse investimento de pessoas e como isso vai acontecendo, boa parte das grandes empresas que nós temos hoje, ela começou justamente com esse viés. Quando troca a gestão da empresa, que o cara olha para aquilo e fala assim, vou investir em pessoas, vou fazer esse investimento aqui e dá muito resultado. Obviamente tem que ser um investimento com consciência, né? A experiência do colaborador, ele pode quebrar a empresa também. Então tem que ser consciente. Então você tem que achar um produto que ele seja de valor para a empresa, mas que ao mesmo tempo o custo seja barato. Então não adianta também você falar assim, vou colocar aqui, a gente tem produtos no mercado que a gente sabe que ele gera um benefício enorme para o colaborador, só que às vezes não compensa trazer esse benefício que vai sangrar o caixa da empresa. Então tem que ter esse meio termo para achar um produto que ele seja saudável para o caixa, mas ao mesmo tempo leve engajamento para esse colaborador. Só que um outro detalhe é que muitas vezes o empresário, ele olha assim, você falou de dinheiro no bolso, né? Para o empresário, o que motiva ele todos os meses, o que motiva é quanto mais sobra na empresa. E está certo, por isso que ele está no cargo de empresário. Por isso que ele atua como empresário e não como colaborador. Mas para o colaborador, ele vai achar 5 ou 6 numa equipe dele, grande, que fala assim, o que me motiva é dinheiro no bolso. Só que como fala aquilo que ele gosta de ouvir, ele fala assim, então se esses caras estão falando, me reafirmo com a posição que eu tenho, eu vou aplicar para todo mundo. É onde acontece o 80-20. Então ele aplica uma solução que vai atingir 20% dos colaboradores deles, outros 80% fica todo mundo desengajado. Porque ele não consegue dar solução de aumento salarial muitas vezes para os outros 80%. Então levar um benefício que custa pouco para o caixa da empresa dele, mas que vai atingir todo mundo. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com as nossas convicções, o que move a nossa vida e achar que os colaboradores são movidos pela mesma coisa. Então, muitas vezes, dar um aumento para o cara pode não ser a solução para engajar ele. E que foi a grande missão da Up+, né? Você criar um produto que não é caro para o empresário, que vai gerar solução de engajamento, né? Para toda a equipe dele, os colaboradores, tudo mais, poder de ganho, e ao mesmo tempo você está substituindo um custo obrigatório por lei que ele já tem. Então, quando ele encontra a gente, ele consegue agregar tudo isso, excluindo um custo obrigatório que ele já tem. Então, a gente já chega basicamente como um investimento para ele. Né? Investimento na vida do colaborador dele, investimento na RH dele. Né? Ele já consegue ali prever várias situações de futuro na empresa dele, porque ele está economizando e está gerando benefício, poder de ganho. Aquilo que você falou. Às vezes, ele implementar um aumento de salário, né, balizado ali numa taxa de 5%, 10%, que seja de âmbito geral, para ele fica pesado. Ele já tem um custo obrigatório de medicina e segurança do trabalho. A gente chega, oferece isso, ao mesmo tempo ele está dando um benefício de poder de ganho para o funcionário dele, que pode estar economizando quanto, né, no dia a dia. Eu acho que é um consenso nosso, que a nossa grande preocupação na hora de construir o produto foi gerar valor para o empresário e gerar valor para o colaborador. Justamente. Acho que é um consenso. A gente se preocupou em gerar valor para o colaborador, fazer diferença na vida dele, mas também fazer diferença na empresa nas relações financeiras, em entregar um produto com excelente custo-benefício, em gerar soluções integradas e dar segurança também. Quando a gente fala do nosso módulo de saúde e segurança do trabalho, a gente enxerga várias empresas hoje, vários concorrentes que estão no mercado que às vezes entregam um produto com um valor muito, muito pequeno, um produto barato, e aí entender até onde esse produto consegue atender. Pouco usual.
Por quê? A dificuldade de qualificação técnica, a gente vê hoje várias empresas que elas pegam um documento de uma empresa similar, faz o famoso Ctrl+C, Ctrl+V e entrega e coloca a empresa em risco, cara. Acho que é a responsabilidade. Nós, além de fazermos todo um processo para qualificar a nossa equipe técnica, de técnicos de segurança, engenheiros, a equipe administrativa que dá suporte, nós ainda em contrato nós garantimos segurança para o empresário, né? Dentro da nossa prestação de serviço. E aí às vezes o investimento, na hora dele olhar e se ele contrapor, pô, eu não tenho essa segurança, se eu tiver uma multa na empresa X que me cobra aquele valorzinho lá, que às vezes é 20%, 30% mais barato, e que ele acha que vai ficar mais barato, mas num primeiro momento de autuação, ele queima ali quase que o caixa dele de operação de 6 meses. Pode comprometer toda a E vale a pena salientar que nós hoje prestamos serviço para quase 2 mil empresas, né? Quase 2 mil CNPJs aqui com a gente, e nunca tivemos uma multa de social. Então vale a pena salientar isso, porque são todos os meses diversos, né? Em 2 mil empresas aí nós já temos mais de 11 mil funcionários, são 11 mil eventos de social todos os meses, a carga inicial, os ASOS, então a gente, tudo de rotatividade das empresas, nós que fazemos esses envios e nunca houve nenhuma empresa multada debaixo da UP+. Então nós temos aqui uma prestação de serviço de qualidade e excelência, levamos segurança para o empresário. Laudos personalizados, desde PGR, LTK, TLTIP, enfim, nós fazemos toda a documentação para PCMSO, né? Fazemos todas essas documentações para o empresário, e aí esse empresário tem uma qualidade de documentação, benefício ao seu colaborador, então ele contempla, né, tudo. E nós, e em 90% das empresas, esse cara não tem um custo a mais nenhum com a gente, o único custo que ele tem é o que ele já tem com a medicina do trabalho dele. E uma outra situação que eu acho pertinente a gente trazer aqui é que os empresários estão reclamando que está com pouca gente no mercado para trabalho. A medicina do trabalho, muitas vezes, é só um custo para ele, não dá solução nenhuma para RH, etc. Então, ó, você empresário, tudo que nós trouxemos aqui, questão de gestão de documentação de qualidade, uma equipe com mais de 20 especialistas para tratar a sua empresa. Mais de 2 mil empresários confiaram na nossa solução. Vem escutar a nossa proposta, vem fazer parte da UP+. Muito mais gestão, muito mais soluções para você. Tudo em um só lugar. UP+. Vem comigo.